Eu não sei se eu sou pessimista ou realista. Acho que a situação do Vasco é uma situação gravíssima. O que foi feito com o Vasco foi algo que as pessoas, a torcida não tem dimensão, acreditou em algo que não existe, e nós estamos numa situação muito grave. Muito grave enquanto instituição que há uma luta. Isso é a mesma coisa que você falar de política externa dos países e dizer, não briguem, não faço assim. Desculpe, amigo, política externa é política que você sai no braço para conquistar o seu espaço. O espaço de um país, ele é conquistado por várias coisas, por seu perfil econômico, por seu perfil político, até por seu perfil militar. E a gente vê, né, no mundo que essas coisas não caem do céu. Não, eu agora vou ser país primeiro mundo. Não é assim, porque as pessoas já estão no seu lugar e não abrem espaço, né? O Vasco tinha ficado para trás, ali, depois da crise dos anos 60, até com todo o esforço de recuperação dos anos 70, tinha ficado para trás. E foi muito difícil recolocar o Vasco no lugar. Agora, alguns fatores aconteceram. Primeiro, sem dúvida, o surgimento do Eurico, que é uma figura muito acima do padrão médio do futebol brasileiro. Segundo, o momento em que ele aproveitou, que foi a formação do Clube dos 13, da entrada da televisão mais forte. Isso fez com que, junto com a unidade política que existia no Vasco, nós tivesse um período extremamente vitorioso e depois, com todo o cerco feito, porque é bom lembrar o seguinte, o poderio, por exemplo, da Globo, ali em 2000, 2001, era muito maior do que existe hoje. A Globo era absolutamente hegemônica no futebol, no poderio político, em tudo isso. Então, e o Vasco só se manteve como conseguiu se manter até 2008 pela força que vinha com toda a tentativa de destruição que houve, né? E o Vasco tinha uma posição até 2008 que era uma posição muito diferente do que teve a partir dali de 2009. E quando a gente vê a decadência, e o Sérgio falava da história do Fluminense no último domingo, eu só queria lembrar uma coisa. Essas construções não ocorrem de um dia para o outro. Quando, irresponsavelmente, a administração do Vasco, e aí, à frente o Roberto Dinamite, aceitou a história do Maracanã do Fluminense, ali foi um primeiro passo para que você fosse perdendo, porque o Vasco foi abdicando da sua capacidade institucional de lutar. Abriu mão do Clube dos 13, abriu mão do Maracanã, abriu mão de qualquer disputa com o Fluminense, tanto que depois, na volta, com toda a porrada da imprensa em cima, com toda a má vontade, uma parte dessa torcida do Vasco, que como você diz, tem complexo de vira-lata, não precisa brigar por isso, por lado no Maracanã. Não é o lado, é a tua posição institucional, é a tua força dentro da instituição federação, da instituição CBF, tudo isso. Quando você vai perdendo essa força, ao longo do tempo, se teu adversário, que foi galgando posições que ele estava lá atrás, melhora um pouquinho, e se você não melhora, você fica para trás depois. Quer dizer, eu só queria dizer o seguinte, com todas essas dificuldades, qual era a nossa posição em 2017 e a posição do Fluminense? Não precisa ir muito longe, não. O Fluminense vem tentando se reconstruir há muitos anos. Só que ainda tinha a barreira do Vasco que teve ali entre 2015 e 2017. A gente sai com 2 títulos estaduais, a gente deixa o time na Libertadores, e o Fluminense tinha nada disso até ali. Nada disso até ali. Em 6 anos, é uma diferença muito grande, sem precisar vender o clube, sem precisar alienar o patrimônio que tem, num clube que tem uma torcida menor e tinha uma dívida maior em 2017 do que o Vasco. E o que eu falei com o Sérgio ontem é que me preocupou muito a história de uma pesquisa que é absurda, feita, encomendada pela CNN e pela Rádio Itatiaia. E essa pesquisa que eles botam, que tem uma margem de erro de 1,4, é impressionante, porque margem de erro de pesquisa presidencial é 2, 3 pontos, ali é 1,4, mas tudo bem. E aí bota o Vasco atrás do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. E não há, passou 24 horas, 48, nenhuma reação da instituição em relação a isso. E eu vou dizer o que está por trás, e o que a gente precisa saber. Quem é o dono da CNN e da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte? É o senhor Rubem Menin, que é simplesmente um dos grandes, talvez hoje o principal mecenas do Atlético Mineiro. É o dono da CNN,
dono da Rádio Itatiaia, dono da MRV Construtora. Muito bem. Ele tem todo o interesse, porque o Atlético Mineiro passa por um processo difícil, tá? Não sabe se vai ser SAF, quem ia comprar o Atlético Mineiro já desistiu, ele precisa tirar o dinheiro dele, tem o estádio para inaugurar, tem tudo isso, e ele precisa colocar o Atlético Mineiro numa posição melhor dentro da nova distribuição de verbas da televisão, que vai dar um salto em relação ao que existe hoje. O que existe hoje, houve um salto naquele período ali de 2010, 2011, em relação ao que existia antes. Foi ali que o Vasco ficou para trás. Foi ali que a administração do Vasco, do Roberto, aceitou que o Vasco ficasse para trás. Muito bem, se criou essa distância para o Flamengo. Eu lembro quando a gente estava no Vasco, nós fizemos um cálculo que nos 6 ou 7 primeiros anos desse contrato, o Vasco tinha recebido 500 milhões de reais a menos que o Flamengo. Simplesmente era a dívida do Vasco. Simplesmente era a dívida do Vasco. Para você ter uma ideia do que foi feito, que não existia até 2008, e o contrato que valia até ali 2009, 2010. Muito bem. Quando você encomenda a pesquisa, e quando ele diz que tem uma margem de erro, ele pode dizer não, mas pode ser que o Vasco esteja na frente do Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu botei o Vasco só um ponto atrás, mas isso é o que é vendido sem nenhuma reação. Isso é publicado em toda a mídia, isso vai entrar naquelas planilhas da Libra, que é a liga que o Vasco está, que não devia estar nessa liga, mas está para discutir verba de televisão, e cada vez vão botando o Vasco mais para trás. É interesse puro. E ele puxou o Cruzeiro, que interessa ali dentro do espaço mineiro. Ele é um empresário mineiro, com interesse na política de Minas, na economia de Minas, de tudo isso, apesar de ter até uma repercussão nacional por causa da MRV. Agora, e o Vasco? Não, ninguém fala nada. Se o Vasco tiver com 4, com 3, com 2, com 1, a pesquisa é tão absurda, tão absurda. Vou falar de 2 clubes que foram, ao longo de 30, 40 anos, ali entre os anos 80 e os anos 2000, foram muito diminuídos. O Botafogo até antes. Depois o Botafogo e Fluminense em termos nacionais. Normalmente, essas pesquisas dão 2% para um, 2% para outro, é mais ou menos o que eles têm. Essa pesquisa consegue não colocar entre os 12, nem Botafogo, nem Fluminense, atrás do Sport Recife. E aí realmente é muito difícil. E o problema é que não se fala nada. O Vasco engole isso porque não tem mais representatividade. O que eu queria que o torcedor do Vasco entendesse é que esse tipo de instituição, clube de futebol, e eu falo clube de futebol, escolas de samba, há instituições que precisam de alma, que estão ali porque a camisa joga, porque tem história, porque tem base, porque tem, quando eu digo base, é base social e base histórica, né? Quando você perde isso, ao longo do tempo, você vai perder tudo. E o Vasco já perdeu muito de tudo isso. Por quê? Porque não existe mais vascaíno dirigindo o Vasco. Mais nada. Não existe mais nada. Porque você falar de Jorge Salgado, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Jorge é um omisso completo. Está ali fazendo o papel dele, quis vender o Vasco de qualquer maneira, quando viu que aquilo ali dava muito trabalho, e provavelmente era a chance de retirar o dinheiro que ele tinha colocado dentro do Vasco. Muito bem. Se você não tem representatividade, você vai perdendo espaço. Essa pesquisa, ela só existe porque está se discutindo a nova fórmula de distribuição dos recursos do futebol a partir de 2024. É isso. E o Vasco não fala. Daqui a pouco, o Vasco está em 9º, em 10º, em 11º na distribuição. A minha única pergunta é o seguinte, aí vai ver esse vascaíno de 10ª categoria, que hoje em dia muitas vezes domina a arquibancada, vai dizer, mas o Vasco também estava na Série B, o Vasco está muito ruim, tá bom, e o Cruzeiro está onde, tal. E mais, qualquer um que conheça mercado de material esportivo ou de comunicação, de televisão, sabe que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro tem torcedor na Grande Belo Horizonte. Ponto. No resto do estado, ele já divide com os outros times. Há uma parte de Minas que divide com São Paulo e há uma enorme parte de Minas que divide com o Rio de Janeiro. Portanto, amigo, se você botar como a Rede Globo faz, ela tem direito, parece que nesse campeonato tem direito a 3 jogos no fim de semana, mas pode ter 3, 2 e tal. Ela bota, 2 semanas antes, 3 semanas antes, ela distribui a todas as suas afiliadas, mais de 100 no Brasil. Ela bota lá, olha, eu tenho o seguinte jogo, eu tenho Palmeiras e Curitiba e tenho Vasco, não vou botar nem um grande, tenho Vasco e mais alguém lá, não precisa ser dos grandes, não,
tem Grêmio e outro lá, no Sul. O maior número de transmissões será do jogo do Vasco. Porque o futebol do Rio de Janeiro é prioridade nas escolhas do Nordeste, do Espírito Santo, de Brasília, da região Norte e de grande parte de Santa Catarina. Ninguém vai escolher o Atlético Mineiro, ninguém, a não ser a Grande Belo Horizonte. Ninguém, nem tem algumas afiliadas. O Rio Grande do Sul lá pode escolher o Grêmio, São Paulo vai ficar com São Paulo, uma parte de Minas, Mato Grosso do Sul e uma parte do Paraná. E o resto vai ficar com o jogo do Rio de Janeiro, principalmente se for Flamengo ou Vasco. Essa é a realidade. Ninguém vai escolher o Atlético Mineiro, ninguém escolhe o Cruzeiro. E como é que você diz que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro têm mais torcida do que o Vasco e ninguém responde a isso? Então, o Vasco está absolutamente jogado, largado. Só para terminar esse preâmbulo, eu ontem terminei lendo, não devia porque isso faz mal para a saúde, lendo uma entrevista de uma pessoa que se diz diretor comercial do Vasco. O que eu li ali é o símbolo de uma instituição que já se perdeu tudo, já perdeu a alma, já perdeu... Sabe, não tem mais nada, porque realmente, ao vender o futebol, você vendeu a sua alma. Né? Tá ali um profissional que é daquele tipo, quase que do marqueteiro, passou na Confederação Brasileira de Vôlei, passou no Maracanã, no Complexo do Maracanã, passou no Flamengo, agora está no Vasco. Aí ele fala, usa aqueles termos em inglês maravilhosos, que vai buscar receita, que vai buscar isso, que vai buscar interação comercial, não sei o quê. E esses profissionais, seja do marketing, seja do futebol, com Paulo Braxe e companhia, seja o senhor Luiz Melo, eles não vão ali peitar nada pelo Vasco. Nada. Vão fazer o seu trabalho, tudo bem. São profissionais, vão fazer... Por quê? Porque ou eles, do mesmo modo que eles são do Maracanã pro Flamengo, do Flamengo pro Vasco, ele quer ir pro Fluminense, quer ir pro Botafogo, quer ir pro Corinthians, não vai bater de frente. Ninguém desses bate de frente. Ninguém desses vai chegar e discutir com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro, então, sobre a verba de televisão. Não vai, porque se a 777 achar que 200 milhões está bom para o Vasco, o Flamengo 400, tá bom para ela. Esse é o problema. Quer dizer, um clube que perde, vende o seu principal negócio, entrega a sua alma e acha que eles vão resolver o problema do Vasco. Não vão resolver o problema do Vasco. O Vasco vai ser muito difícil que ele retome seu futebol. Agora, a única esperança de retomar o futebol se um dia a torcida do Vasco tiver consciência do que foi feito e exigir que haja uma solução para isso. Porque, no papel, o que vai acontecer quando esses americanos falam não, o projeto de longo prazo, 20, 30 anos, eu não dou 10 anos para eles terem passado o Vasco para outro grupo. É a lógica deles. Não vão ficar com o Vasco. Ficam durante um tempo, pegam o dinheiro, pegaram a base, vão pegar agora a verba maior de televisão com uma enorme vantagem. O torcedor do Vasco tem que ir. O Sérgio, há pouco tempo, estava ouvindo, o Sérgio falou que naquele triênio entre 2015 e 2017 se pagou mais de 200 milhões de dívidas. Quando a gente fala dívidas, dívidas, acordos, acordo trabalhista, dívidas de jogadores do passado, tudo isso. Muito bem. Agora pagou 30 milhões, dos quais quase tudo ainda da época da associação, porque quando você pega, se a gente tivesse a verba que a gente tinha em 2015, 2016, 2017, se nós só perdêssemos 20%, que é o que acontece com a SAF, para pagar a dívida do passado, nossa, a gente tinha montado um time para disputar o Campeonato Brasileiro. Eu não tenho a mínima dúvida que o Eurico teria feito isso. É que nós perdíamos mais de 50% da verba que entrava no Vasco. Da verba de televisão, nós perdíamos entre 80% e 90% todo mês, porque tinha que pagar acordos, tinha que pagar... E muitos desses acordos não eram acordos feitos pela diretoria que estava ali. Foi pelo passado, pelo Dinamite que deixou, e outros. Era uma situação do clube. Se você tivesse esse regime centralizado, você só tinha o regime trabalhista, não tinha os outros, se a gente não tivesse que pagar Éder Luiz, Fernando Praz, todos que passaram pelo Vasco, Felipe Bastos, e todas as dívidas deixadas, desde posto de gasolina, a inadimplência com a Caixa, tudo isso, a situação era outra. O que esses americanos estão pegando é o seguinte, deram toda a base do Vasco, todo o passado do Vasco, porque se o Felipe Coutinho for vendido, o direito, quem vai receber aqui é a SAF do Vasco, não é o Vasco associativo, e vão dar um novo contrato de televisão, como dão
os outros contratos de patrocínio, só eles tendo que perder 20% que separar isso para dar para o clube pagar sua dívida. Esse é o melhor dos mundos para eles. No fundo, o investimento novo que eles vão fazer, no final, no curto prazo será muito pouco. E no médio prazo não será nenhum, porque eles vão conseguir tirar tudo isso da operação. Então, eu só queria deixar esse recado, porque a história dessa pesquisa, 48 horas depois, ninguém do Vasco se posicionar, só mostra que a instituição está quase na missa de sétimo dia. Porque esperar... Eu nem sei quem é o presidente do Conselho Deliberativo hoje. Uma hora é Renato Brito, mas quando tem que desconvocar a reunião, o de licença volta. Peralta, que não vai falar nada, nada fala e nada falará. E Jorge Salgado, que nada fala e nada falará. Então, portanto, lamento, porque o que eu estou vendo é um panorama de esvaziamento quase que completo, se tornando um braço que usa a camisa, usa a torcida e faz o que a gente chama de marketing de desvio de atenção. Né? Marketing do Vasco hoje é você vender o que foi o passado, as coisas, vamos fazer ações sociais, vamos fazer ações afirmativas, vamos não sei o quê, e não se discute o principal, que é o time de futebol, que deveria ser um time montado para se disputar as primeiras posições, e já se viu que não será. Eu acho que no máximo que pode acontecer é na janela trazer um ou dois jogadores para garantir talvez a vitória dessa diretoria numa eleição no final do ano, daquele modo de votação que a gente já conhece. Então, é isso, lamento, 48 horas depois, o Vasco, que foi um clube que a gente se habituou, e aí eu tenho que falar, até na época do Agatirno de lutar, né? Eu ontem vi passaram uma homenagem ao Campeonato do Vasco 74, e eu tenho dito lá, de Agatirno, como é que ele lutou para trazer a final do Maracanã, como é que contou com o Antônio do Passo, Heleno Nunes, todos eles, vascaínos, que fizeram com que fosse possível o Vasco ganhar do Cruzeiro no Maracanã. Quando se apaga tudo isso, porque se apagam os nomes do Vasco estão apagados, não existe mais, né? A instituição, desculpe, mas vai ser muito difícil retomar com essa posição. Por isso que eu acho que a eleição desse ano seria uma chance de você minimamente contrapor a associação, a SAF, para cobrar, efetivamente, conhecer o contrato, que ninguém conhece, saber o que está ali e colocar isso para o torcedor do Vasco. Mas é uma situação difícil, Sérgio. O Conselho de Beneméritos do Vasco vem sendo esvaziado desde a morte do Eurico. Quer dizer, houve toda uma tentativa por parte da administração já passada no Campelo, mas principalmente a partir do Jorge Salgado, quando eles fizeram, né, na verdade, aquilo ali, eram duas chapas que tinham as mesmas ideias sobre o Vasco, os amarelos e os roxos. Como eles fizeram aquela segunda eleição, em que eles ficaram com 150, né, dos eleitos, ou seja, a oposição, né, que seria representada pela chapa do Levin, que teria direito a 30 vagas, isso mudaria a correlação do Conselho. Ela foi alijada nesse segundo processo, né? Então eles fizeram os 150 e a partir dali eles iniciaram um esvaziamento claro do Conselho de Beneméritos. De que forma? Primeiro, tirando qualquer consulta, a não ser as obrigatórias ao Conselho de Beneméritos. Segundo, não nomeando ninguém. O Conselho de Beneméritos hoje do Vasco talvez tenha 130 pessoas vivas, não tem mais 150, e das quais talvez aptas efetivamente a participar do processo do Vasco entre 90 e 100. Porque como é um conselho vitalício, você tem realmente muitas pessoas que não têm mais saúde, não têm mais como se deslocar, como participar, e algumas não estão nem mais, ou no Rio de Janeiro ou no Brasil, né? Não participam mais. Então, de 130, você tem mais ou menos 100 aptas a participar entre 90 e 100. Então, o conselho foi sendo esvaziado. E, por último, houve ali, com a morte do Eurico, um vácuo de liderança que fez com que essas coisas se dividissem e muito da eleição do Peralta contra o André, que foi o outro candidato, foi mais ou menos 40 votos a 30, em resumo isso, 40 e poucos a 30, tal, uma coisa da relação que existe... Que existe dele com a colônia portuguesa, muito mais uma relação pessoal do que se pensar em Vasco. E
claro, também o apoio da diretoria. Foi fundamental ali para ter alguns votos no Peralta que eram decisivos, além da relação pessoal que ele tem com as pessoas, por ser uma pessoa muito antiga no Vasco, a diretoria jogou pesado. E a partir dali, muito eu acho por colocar para ele que era a única forma, talvez, dele receber o dinheiro que ele um dia emprestou ao Vasco. Todo esse pessoal que emprestou lá no Dinamite, tá? Isso aí é Jorge Salgado, ele e outros, tá? A maioria no Dinamite. O único que foi efetivamente no período do Eurico foi o Zé Luiz. Tá? Bom, ali se vendeu aquela história. Não são pessoas assim firmes, que eu diria ideologicamente de vascainidade e tal. Se vendeu que o Vasco não tinha mais solução, porque eles levaram o Vasco a não ter solução, né? Ficar 2 anos seguidos na segunda divisão e não pagar ninguém e o Vasco perder jogadores, era aquela história de dizer, olha, isso aqui chegou ao final, tal, isso aí muito apoiado pela imprensa. E ali foi muito fácil dizer, olha, não tem saída, vocês nos apoiem. E tudo foi feito para que as forças mais pensantes do Conselho de Beneméritos não pudessem atuar, seja na comissão especial, seja na colocação. A participação do Conselho de Beneméritos na venda do Vasco foi absolutamente próxima a zero. Próxima a zero. Né? Não se levantou praticamente nada, não se fez nada. Ou seja, quando você perde, e se você comparar isso, a resistência que o Conselho de Beneméritos ainda conseguiu fazer na figura do Eurico no período do Roberto Dinamite, você vê como é que é muito ruim você perder o poder do clube como Conselho de Beneméritos. Então, houve um processo de esvaziamento, junto com omissão e junto com conquista desse discurso da diretoria de que o Vasco não tem mais jeito, é preciso vender. E foi realmente isso, foi conquistado e mais ou menos eles mantiveram essa proporção de alguma vantagem dentro do Conselho pela relação com diretoria, por benefícios e por essa lógica que é a história de que o Vasco não tem solução. Isso é uma coisa que divide o Vasco há muito tempo. Eu lembro, tinham 2 coisas que do meu período com o Eurico. Eu lembro que o Eurico era uma pessoa que saía muito tarde do Vasco, muito tarde. Em geral, depois, lá 10h30, 11 horas da noite, mas muitas vezes 1h da manhã, 1h30 da manhã, tal, era alguém que respirava Vasco. E muitas vezes, quando tudo esvaziava, era muito bom ficar conversando com ele sobre outras coisas. E uma das coisas daquele primeiro período nosso, ali entre 2001 e 2008, em que ele falava, quando já havia uma pressão enorme de mídia, desse pessoal todo, na época do governador Sérgio Cabral, para que esse pessoal assumisse o Vasco, uma das coisas que ele dizia, Marco, meu problema não é sair do Vasco, é que eu sei que eles acabam com o Vasco, eles vendem o Vasco, eu conheço todos eles. E ele conhecia a história do Vasco, ele conhecia a história, como é que esses grupos pensavam, o que eles eram. Né? Eu, às vezes, na minha, não diria nem ingenuidade, mas naquela relação de já conhecer bastante o Vasco, mas nem perto do que ele conhecia, eu dizia, poxa, mas eu acho que às vezes ele pode estar exagerando, esse pessoal realmente não é bom, não tinha muita esperança que fosse conhecer de perto esse pessoal na campanha de 97, mas meio exagero tal. Não era não. Era verdade, eles acabam com o Vasco, eles vendem o Vasco, e foi o que eles fizeram. Tentaram na primeira fase ali com o Dinamite, não foi possível, não só porque não havia a lei tão adequada assim, como a história de fazer 2 CNPJs com Bebeto Freitas fez no Botafogo não deu certo. Então eles recuaram e tinha ali ainda a figura do Eurico resistindo. Não era possível passar. Mas com a morte do Eurico ali foi um trator, principalmente com o golpe da eleição. Ao fazer os 150 no Conselho, foi possível fazer a venda do Vasco. Isso, para mim, é claro, que combinou os 150 eleitos pelo Conselho, que pensavam realmente a mesma coisa, e pensam a mesma coisa, com a divisão do Conselho de Beneméritos. Ali foi muito fácil. Eu acho que, explicando assim um pouco, é isso. Há um esvaziamento do Conselho de Beneméritos, que tem muita lógica com o esvaziamento da alma da instituição, das pessoas que trabalharam, desse histórico. Porque há uma coisa que é o seguinte, essas instituições, as gerações vão passando. Você precisa se modernizar, você precisa ter novos métodos, tudo isso é verdade. Mas existe uma passagem, né? Não adianta, porque quando você tem raiz, você começa a conhecer aquilo. Quer dizer,
Você precisa ter, o principal é fazer o futebol, fazer a sua base, ter uma lógica de que a instituição tem que estar em primeiro lugar. Todo o resto, todo o perfume de marketing, é perfume, é muito bonito, mas é perfume. Você não vive com isso. Você pode passar 10 anos tendo o melhor marketing do mundo. Se você não ganhar no futebol, se você for esse fracasso, nada disso resiste. Pode ser que resista para você manipular ali a eleição num quadro social pequeno. Isso até pode, mas você não resiste enquanto instituição. Isso a gente tinha muito firme nisso, né? E esse embate que existe há mais de 20 anos no Vasco, né, se tornou um embate em que a mídia teve lado, né, que era o lado de esvaziar esse Vasco, e hoje, eu te digo, hoje nós temos uma dificuldade muito grande porque o Fluminense não se entregou. Esse é o problema. O Botafogo se entregou, mas o Fluminense não se entregou. O Fluminense continua uma associação, continua tentando resistir, continua tentando, agora sim, pegar o lugar do Vasco nesse embate dentro do Rio de Janeiro. Não vai pegar em termos de torcida tão cedo? Não vai pegar. Mas você pega em termos de importância, em termos de formação de novos quadros dirigentes. Qual é o quadro dirigente que o Vasco pode formar hoje? Vamos pensar. Ninguém. Porque não tem mais ninguém no Vasco aprendendo. Não tem mais ninguém no patrimônio. Não tem mais ninguém no futebol. Não tem mais ninguém no marketing. São todos profissionais. Não tem quadros do Vasco. Esses quadros vão simplesmente desaparecendo. As pessoas vão ficando velhas, vão se afastando, vão morrendo. Ou seja, o dia que a instituição, se um dia a instituição retomar o futebol do Vasco, tem que ser com quadros novos, com pessoas com muita vontade de trabalhar, mas sem ter a experiência e a vivência daquele momento do Vasco, se demorar muito, porque as pessoas vão desaparecendo. Esse é um drama. Esse é um drama. O Vasco tinha uma escola, desde a sua base, de receber o garoto, do futsal, do campo de base, do garoto que tinha 12 anos, 13 anos, como é que fazia, como é que era a família, como é que era o colégio. Isso tudo, você ia formando dirigentes ali dentro. Sempre se formou, né? Isso se perdeu, o Vasco não tem mais. Então, isso o Fluminense ainda tem. O Fluminense tem quadros dirigentes, né? Num número muito menor que o Flamengo, mas tem quadros dirigentes. E o Vasco vai perdendo, porque os que tem estão fora, vão envelhecendo, vão saindo, e o que você tem lá são profissionais que hoje estão no Vasco, amanhã estão no Fluminense, estão no Corinthians, estão no Flamengo, estão em qualquer outro lugar, e não fica nada. Aliás, não fica, não. Eles levam, inclusive, os contatos, as histórias e tal, para os clubes para onde eles vão. E no Vasco não fica nada. Não fica nada. Esse, para mim, é um drama grande e, infelizmente, o Conselho de Benemérito do Vasco foi absolutamente esvaziado. Hoje tem... Nem reunião tem. Não tem reunião do Conselho de Beneméritos, não tem. Não vejo como é que o Conselho de Beneméritos do Vasco possa reagir. Acho que talvez a gente tenha que, em algum momento, não sei como é que vai ser esse processo, até denunciar, porque até mesmo o novo estatuto reduz o número de beneméritos. Então, eu vejo que a instituição vai perdendo muito a sua história e fica dependente de um dono que não é nem brasileiro, de um grupo que está fora. Né? É isso, Sérgio. Eu acho que Maganha, tentei explicar um pouquinho aí do esvaziamento da instituição, que é por dentro, né? Que é mais grave ainda. E o Duque Estrada, ele não pertence ao Conselho de Beneméritos, né? Não. Mesmo assim? Não. O Duque Estrada apareceu na administração do Dinamite, né? E depois reapareceu agora nesse processo do Jorge Salgado. Não. Ele cá para nós, o Jorge e ele é algo que me parece muito interessante para a SAF, porque não vejo nenhum questionamento maior que eles façam no processo, né? O mínimo que o Vasco teria que ter era a gente que o defendesse junto a essa SAF. Há uma realidade. Hoje há uma realidade jurídica. O Vasco vendeu o seu futebol. O Clube de Regatas Vasco da Gama não existe mais na federação, não existe mais na CBF, não existe mais na FIFA, em lugar nenhum. Isso é que eu acho que as pessoas não pegaram. Não existe mais o Clube de Regatas Vasco da Gama. Pode existir para disputar o Rema, a piscina, mas no futebol, Clube de Regatas Vasco da Gama não existe, existe Vasco SAF. Aliás, é o que
assina todos os processos. Esse Clube de Regatas Vasco da Gama, que teoricamente ainda tem 30% na SAF, precisava ser extremamente defendido pelas pessoas. Só que foram essas pessoas que encobriram o contrato, não se conhece o contrato, os detalhes do contrato, porque uma coisa é o americano lá, o tal do Josh, dizer que o Vasco ia ter o mesmo orçamento do Flamengo. Outra coisa é o que está escrito no contrato. Porque se a gente falar, fala qualquer coisa, não tem problema. Isso aqui para eles é país terceiro mundo, vamos ser claros, estão aqui para fazer dinheiro. Eles vão... Agora, o que está escrito no contrato? Eu sou grande benemérito do Vasco, fui vice-presidente do Vasco, não sei. O Sérgio não sabe, o sócio do Vasco não sabe, o torcedor do Vasco não sabe. Sabe o que eles disseram que tem, mas a gente não sabe o que tem no contrato. Entendeu? Então, uma situação, primeira coisa, é você ter uma direção que efetivamente dê conhecimento ao que é de contrato. Você tem uma ou outra coisa confidencial de recursos, disso, daquilo, tá bom. Isso aí você faz. Agora, o que tem no contrato? O que você tem direito? Ah, o Vasco tem tantos milhões de investimento. Que investimento é esse? É investimento que o próprio Vasco gerou ou que eles vão botar extra além do... Não, me parece que seja isso. Me parece muito usar os recursos que já seriam do Vasco. Cotas de televisão, venda de jogador, bilheteria, sócio-torcedor, é tudo deles. É tudo deles. E acho que o caminho, se essa gente continuar lá, na próxima eleição, é daqui a pouco de 30% vender mais 20%, e daqui a pouco entrega estádio, entrega qualquer coisa, aí a associação não tem nem como retomar um processo um dia de ter de novo futebol do Vasco, entendeu? Eu acho que ou você dá um break agora, tipo assim, olha, para no que existe agora para a gente saber o que está acontecendo, ou a gente pode acordar quando for irreversível o Clube de Regatas Vasco da Gama um dia retomar o seu futebol. Essa é a preocupação clara. Porque hoje, a gente tem que ser claro, hoje não existe mais o Clube de Regatas Vasco da Gama no futebol. Ele está alijado, existe Vasco SAF, e não há até hoje, porque isso é uma coisa muito nova, como é que isso pode ser revertido. Não existe isso. O Vasco desapareceu, o Vasco vendeu o seu futebol. Não é que chegou um investidor, não, o Vasco vendeu. Se essa 777 quiser vender para oceanair.com o futebol do Vasco, vende. Vende. Ah, o Vasco tem algum direito, como existe no mundo, chamada ação ouro, ou seja, o Vasco pode impedir alguma coisa em determinados pontos? Eu não sei. O Vasco teria preferência? Eu não sei. Ninguém conhece o contrato. Então, por isso que eu acho que é muito grave. E é muito grave também o fato do Vasco ir perdendo os quadros dirigentes, porque por mais que as pessoas tenham boa vontade fora, quem não passou por ali tem muita dificuldade de entender como é que o processo de um clube de futebol, como é que ele se desenvolve. É um absurdo. Vamos pegar o seguinte, nós estamos, quer dizer, o Vasco estava, né, a gente não está mais, que agora é SAF, mas o Vasco estava numa situação desconfortável em termos de recursos de futebol, na comparação com o seu principal rival no Rio de Janeiro. Eu não disputo o Campeonato da Bahia, eu disputo aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Só que esse contrato, a única coisa que se conseguiu fazer no meio desse processo foi ali, ainda quando o Eurico estava no Vasco, refazer o contrato da TV aberta, botando igualdade 30% para exposição, então essa divisão um pouco mais justa. Mas Flamengo e Corinthians não abriram mão da história do pay-per-view, que é o que dava a enorme vantagem a eles. Muito bem. Para aceitar isso, eles impuseram uma cota mínima para a TV Globo. Não, tá bom. Vocês vão rediscutir a TV aberta, eu vou receber menos na TV aberta, mas como eu tenho uma vantagem aqui, eu quero receber no mínimo 250 milhões. Vamos dizer que seja isso. Então o Flamengo disse, eu posso vender ou não vender pay-per-view, eu tenho 250 milhões. Tá bom, a Globo aceitou isso para o Flamengo e para o Corinthians. Muito bem. Contrato de 6 anos. Agora, essa Libra faz uma proposta de um período de transição de 5 anos para Flamengo e Corinthians. Eles continuando recebendo mais, recebendo o mínimo que existe. Não, os outros vão se aproximar. Peraí, transição, se houve um contrato de 6 anos, você até admite, bom, eles vão abrir mão dessa vantagem enorme que eles têm. Bom, vai se fazer um período de transição. Não devia ter nenhum, é outra discussão. Mas que tivesse 2 anos, diria, tá bom.
2 anos depois é todo mundo igual, cada um tem a seu sucesso de audiência, de posição de prova. Não, 5 anos, na verdade. O cara vai fazer um novo contrato. Se o último teve 6 anos, você vai fazer uma transição de mais 5 com a vantagem para Flamengo e Corinthians? Isso não existe. Qual era a única posição, se o Vasco fosse dirigido por vascaínos verdadeiros, não esses bunda mole que estão lá, deveria acontecer? Primeiro, onde é que está o Flamengo? Está na Libra? Eu estou do outro lado. Porque do outro lado, eu lidero um movimento para contrapor aonde o Flamengo está, aonde o Corinthians está. Porque ninguém joga sozinho. Eu não posso ter 10 de um lado e 10 do outro. Porque quem compra o campeonato quer comprar o campeonato dos 20. Se for comprar só de 10, o valor vai lá embaixo. Quando eu faço esse contraponto e boto, por exemplo, Vasco, Fluminense, Internacional, na outra, eu faço com que para ter união, isso aqui não pode ficar do jeito que está. Não, é simplesmente entrar na Liga do Flamengo, aceita continuar recebendo menos que o Flamengo, bem menos que o Flamengo, num período de transição de 5 anos. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Porque é aquela história do seguinte: por que eu vou me aliar a fulano de tal se eu não tenho nenhuma vantagem com isso? Nenhuma. É a mesma coisa do Brasil dizer, não, eu vou entrar na guerra da Ucrânia. Não vai entrar. Qual é a vantagem que você tem? Não, nenhuma, é para ficar bem com o fulano de tal. Não pode, não é assim, não funciona assim a geopolítica mundial. Não funciona, você só entra, né? A Europa está passando por um momento muito difícil porque entrou num processo que a guerra é lá, ela beneficia os Estados Unidos e está num processo muito ruim para as suas populações, né? Muito ruim, porque entrou mal geopoliticamente. Agora, o Vasco simplesmente entra na mesma Liga do Flamengo, numa posição subalterna ao Flamengo, e não discute isso. Agora, desculpe, vamos ser claros aqui, ninguém é criança aqui. Como é que o Vasco vai se defender? Porque alguém já viu a 777 vir aqui para ter uma reunião com a CBF? Zero. Veio tomar cafezinho e tal. A 777 participa de alguma reunião? Não, são seus prepostos. O preposto do Vasco, o CEO do Vasco, é o tal do seu Luiz Melo, que é Flamengo. O seu Luiz Melo é Flamengo. O seu Luiz Melo era... Eu vi isso, ninguém me contou, eu vi. O seu Luiz Melo era o cara que fazia... era para fiscalizar os clubes por causa da história da lei que foi aprovada ali na época da Dilma, né? De renegociação das dívidas dos clubes e tal. Então ele era o cara da entidade gestora disso. Eu vi ele tendo uma reunião com o Eurico, não sabia nada. Não sabia nada. Ele disse, não, você tem que abrir as suas contas para fiscalizar. Eu digo, não tenho. Onde é que isso está escrito na lei? Eu tenho que ter um conselho fiscal independente. Não diz que você tem que fiscalizar as minhas contas. Ele não sabia. Não, eu vi, ninguém me contou. É o seu Luiz Melo. Esse que não sabia nada, virou o CEO do Vasco. Você acha que é ele? Que não só é Flamengo, como trabalhou no Flamengo, é ele que vai peitar o Flamengo na Liga? Claro que não, gente. Claro que não. Então, foi o caminho escolhido pelo Vasco, majoritariamente, e vai pagar um preço alto, que não é agora. O Sérgio fala muito bem uma coisa, que é o seguinte: as pessoas ficam comparando, mas o time do Vasco é melhor. Pô, melhor que o time montado pelo Salgado? Pelo amor de Deus, gente. A comparação que o Vasco está fazendo é com um time que ficou 2 anos na segunda divisão e que para subir foi uma dificuldade. E foi 10º lugar no primeiro ano do Salgado na segunda divisão. Aliás, o time do Campelo, que já era fraco, Campelo desmontou um time que foi dado a ele, né, recebeu ali no início de 2018, ele desmontou esse time, depois teve enormes dificuldades depois, e depois, se o Salgado entrou, já nomeou diretor de futebol e tal, porra, era fácil salvar o Vasco naquele campeonato, não caiu. E ficou de novo em 10º lugar para ficar de novo na segunda divisão. Eu só posso achar que era exatamente um plano muito bem feito para efetivamente dizer, olha, o Vasco não tem jeito, vamos vender o Vasco e tal, que eu acho que eles sempre quiseram fazer.
né? Então, quando eu vejo isso, a história da Liga, se o Vasco continuar no lugar que está, novamente serão mais 5 anos atrás do Flamengo e sem perspectiva. Agora, eu estou falando isso em tese, porque, na verdade, tudo agora depende da SAF dos americanos, o que eles vão investir, o que eles vão vender. E o Sérgio falou, teve um pedaço que eu peguei do Sérgio, que é verdade, quando você tem pessoas como Felipe Melo, Marcelo, o Cano, desculpe, esses caras não serão contratados pela 777 para ganhar um campeonato. A 777 quer jogadores que eles possam vender. Não importa se comprou por 4, vai vender por 6, ganhou 2. Por isso que o time do Vasco é um time de jovens. Por isso o time do Vasco é um time que eles dizem que o Bragantino era o espelho deles. Pois é exatamente isso, porque para você ganhar campeonato, você precisa ter, claro, você não pode fazer um time de veteranos, não é isso que se defende, mas você tem que juntar experiência, alguém diferenciado e mais os jovens da sua base para poder minimamente ganhar o campeonato. Fora isso, a não ser que você tenha o dinheiro para sair contratando todo mundo e mesmo assim você ganha uns, não ganha outros. O Flamengo está aí provando que passa por uma fase complicada. Mas mesmo o Flamengo teve que botar jogador de base, acabou de vender um jogador no início do ano, um volante, lá para a Inglaterra por 200 milhões. Então, quando a 777 faz isso, você acha que o Fluminense, se fosse SAF, o cara vai trazer o Marcelo, gastar dinheiro com o Marcelo? Não. O Marcelo não vai ser vendido para lugar nenhum. Felipe Melo? Não. Vai ser vendido para lugar nenhum. Mesmo o Cano? Não vai para lugar nenhum. Entendeu? Essa é a diferença. Para você ganhar o campeonato, para você chegar, mesmo que seja o campeonato carioca, tá bom. Aí você tem que ter. Você tem. É só pegar o time do Vasco, que foi bicampeão carioca, ou o time do Vasco que foi a Libertadores em 2017. Pega esse time do Vasco e compara com o time do Vasco da 777. Compara. Aquele time era melhor, era mais decisivo, era mais experiente. Mas o objetivo daquele era ganhar o campeonato, era voltar à Série A, era ir para a Libertadores. Como foi o objetivo agora, me parece muito claro, é fazer jogador, usar o Vasco como vitrine e depois revender. Se você puder ter uma colocação melhor no campeonato, ganhar um pouco mais de dinheiro, tá ótimo, mas não é o objetivo. A diferença é essa. Não é o objetivo ser campeão. Ser campeão será um acaso da vida que apareceu naquele momento, tal, mas não é o objetivo principal. Acho que esse é o ponto, e essa negociação da Libra realmente me deixa claro que são pessoas que estão ali, cara, se vier os 200 milhões, se o Flamengo tiver 350, não tem problema, porque a gente toca aqui com 200 milhões, vende jogador, ganha dinheiro. Me parece muito isso do que qualquer estratégia geopolítica de ter uma posição cimeira no futebol brasileiro. Não me parece. Então, minha mensagem, Sérgio, é que cobrem. Cobrem, porque o mínimo que se esperava, se a gente fosse perder a nossa raiz, a nossa identidade maior, é que isso, em troca, você recebesse um time de futebol de primeira linha, né? Que, olha, não, tá bom, vender o Vasco, mas vender o Vasco e o Vasco se torna um time de futebol de nível nacional que vai disputar com os outros de igual para igual. Até agora não é esse o panorama. O Maganha citou aí a situação do futebol feminino, que é lastimável que tenha sido deixado dessa forma, e não me parece que haja preocupação nem com esse futuro imediato do Vasco, esse futuro imediato da instituição, das coisas que acontecem, né? Porque não é assim. Uma coisa que eu digo para as pessoas, vendo, por exemplo, a conquista do Fluminense, o Fluminense ter chegado a esse ponto de reconquistar um lugar no Rio de Janeiro, de conseguir ser bicampeão carioca, de ir para a Libertadores, aquilo deve ter dado muito trabalho à direção do Fluminense. Muito trabalho. Que é um clube com uma torcida muito menor nacionalmente que o Vasco, é um clube que tinha uma dívida maior, que tinha o passado Fluminense vitorioso foi diretamente ligado a um mecenas que existiu, da Unimed naquele período, mas que não tinha deixado efetivamente nada
para o clube enquanto instituição, depois que ele foi embora, novamente, o Fluminense se viu em muitas dificuldades. Só que estar no clube todo dia dá trabalho, você ter seu estádio dá trabalho. Eu me sinto, sabe, não me sinto assim, mais humilhado, que eu não espero nada desse pessoal. Mas quando você ouve, e acho que outras pessoas já ouviram, que o Vasco, sei lá, 15 dias ou 20 dias pediu o Maracanã para jogar contra o Palmeiras, né? E até hoje não teve resposta, pelo menos até há pouco tempo não tinha tido resposta. Não sei se o consórcio vai, se o Vasco vai à justiça para jogar no Maracanã ou não. Mas não ter resposta significa o que esses outros, né, principalmente o Flamengo, considera o Vasco hoje, né? Se puder não dar resposta, não dá resposta. Deixa para lá, entendeu? Eles que procurem na justiça, dê trabalho, tal. Ou seja, o Vasco não tem mais o respeito de se impor. Isso é algo que, ao longo do tempo, é fatal na relação no futebol brasileiro, na relação com os seus co-irmãos. Como é que o Palmeiras hoje vê o Vasco? Como é que o Corinthians vê o Vasco? Como é que o Grêmio Internacional vê o Vasco? Né? Porque não é o Vasco mais. Chega lá e vamos cruzar com pessoas que daqui a pouco, esse aqui trabalhou comigo no Atlético, não sei o quê. Não é o fato de ser profissional. Os clubes todos têm profissionais. Mas existem as situações que eu chamo de políticas de Estado, políticas de Vasco, políticas de Corinthians, políticas de São Paulo. São instituições, né? O Vasco não tem ninguém que responda por isso, né? Tem funcionários ali da 777, cujos donos estão no exterior, ninguém vê. Aliás, eu nunca vi tanta declaração sobre 777 sem que ninguém fale. Fala um. O último cara da 777 foi falar que o estádio de São Januário é muito pequeno. O estádio que nós temos no Rio de Janeiro, não tem estádio nenhum. Aqui é estádio do Vasco, da associação, ainda né? Da associação. É muito pequeno. Só queria dizer que não é só pela história do Vasco, não. As pessoas muitas vezes falam, não, porque aqui o estádio do Vasco, histórico. Não, não é só histórico, não. O Vasco ganhou uma Libertadores dentro de São Januário. O Vasco ganhou campeonatos dentro de São Januário há pouco tempo, não é muito tempo, não. Fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, há jogos que nós vamos ganhar no Maracanã, em São Januário ou em Manaus. Há jogos que nós vamos perder no Maracanã, em São Januário ou em Manaus. Agora, há jogos que nós só vamos ganhar em São Januário. Por uma série de fatores. Pelo fator casa, pelo fator história daquele estádio, pelo fator pressão daquele estádio. Por tudo isso, há situações, há algumas viradas do Vasco ali, há algumas coisas, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente trabalha com arbitragem, com VAR, não sei o quê, em que muitas vezes a decisão tem pressão da torcida, tem um ambiente que é criado, né? E quando alguém vira e diz, eu só quero dizer o seguinte, se você me perguntar hoje, eu não sei se o Palmeiras vai botar o time titular, porque tem Libertadores depois e tal, mas se botar o time titular contra o Vasco, claro que o Palmeiras hoje é o favorito, jogando em São Januário ou no Maracanã. Mas cá para nós. Se você perguntar o time do Palmeiras se ele prefere enfrentar o Vasco no Maracanã ou em São Januário, ele prefere enfrentar o Vasco no Maracanã, que é muito... Se o Vasco começar a botar uma porção de jogos no Maracanã, vai ter problema. Vai ter problema, porque jogar em São Januário garantem pontos que muitas vezes são decisivos. São decisivos. A gente já aprendeu isso. Eu lembro que o Eurico falava eu tenho duas coisas para os mais novos. Uma foi em 1977, o Vasco foi disputar uma semifinal, acho que quartas de final, semifinal com Londrina. O Sérgio se ganhasse do Londrina por 2 gols de diferença, ia para semifinal. Ia para semifinal. E o Vasco botou o jogo em São Januário. 40 mil pagantes, gente em cima de árvore, tudo isso. O Vasco, para azar naquele jogo, com 6 minutos de jogo, tomou um gol de fora da área, tal, perdeu o jogo. Né? Perdeu o jogo, porque tinha ganhado de 2, toma com 6 minutos um gol e tal. E aí, como sempre, vem na mídia, na torcida, não pode jogar em São Januário. São Januário é pequeno, São Januário estava super lotado, as pessoas passaram mal, não sei o quê. No ano seguinte, a gente vai de novo para um jogo decisivo, 78, contra o Guarani. E aí, o que o Agostino fez? Pressionado, bota o jogo no Maracanã. Qual foi o resultado? Perdemos o jogo também. Isso com o Agostino. E com o Eurico lembrava o seguinte, ele foi disputar uma Libertadores em 1990, que a gente tinha chance,
Ele disse, porra, me convenceram o tempo inteiro, bateram, eu não queria, terminei, tá bom, faz os jogos no Maracanã. E jogar no Maracanã foi decisivo para a gente não ir à frente, porque a gente não ganhava os jogos no Maracanã. A gente não ganhou. O Nacional lá empatou, sem pressão, e quando foi jogar com o Nacional na Colômbia, toda aquela história. Contra o Colo-Colo, se não me engano. Foi em São Januário. Justamente foi a partir da história do Colo-Colo que o convenceu. Não, mas tem que botar no Maracanã. Então, Maracanã. Aí tinha 10 mil pessoas no Maracanã. Então você perde. E a gente ganhou uma Libertadores dentro de São Januário, por todo o clima, por tudo isso, sabe? A história. E aí você vê um cara que não tem nem nada, não tem nenhuma relação com o Vasco, não tem nada. São Januário é um estádio pequeno, como se fosse algo. Como se fosse um estádio, um alçapãozinho de segunda categoria e tal. Que talvez tentem transformar nisso ao abandonar São Januário como estão abandonando. Mas é só isso, deixar meu abraço a todos e que a gente tenha esse espírito. Torço para que o Vasco consiga, essa camisa do Vasco consiga fazer um bom campeonato brasileiro, porque eu vi muita coisa no Vasco, né? Vi o Vasco ser campeão praticamente tudo, né? Esse time que esse diretor comercial diz que foi muito bom em disputar um torneio na Flórida porque dá reconhecimento internacional, mas perde o Campeonato Carioca. Só quero dizer o seguinte, esse clube, né, que era a associação, não sei o quê, disputou 2 finais de Mundial num período de 13 meses. Foi 2 vezes, e nas 2, injustamente, o Vasco não ganhou o campeonato. Foi campeão dos Libertadores, foi campeão de tudo que a gente pôde ver, entendeu? E agora é isso, né? A história é assim, São Januário não serve, parece que o Vasco não teve história, e parece que o Vasco, há pouco tempo, não estava classificado na Libertadores. Então, eu acho que a gente tem que torcer, eu sinto muito pelas crianças que são vascaínas, né? É muito duro você torcer quando você tem uma fase muito ruim, eu sei porque eu me formei ali no início dos anos 70, era muito difícil ser Vasco, né? E eu sei que as crianças passam por um processo desse, mas eu acho que a gente tem que torcer para que o Vasco faça um bom campeonato, mas a torcida tem que cobrar, né? Não pode ser esse oba-oba, dizer que o time vai... Não, o Vasco vai entrar para se classificar para a Sul-Americana e está tudo bem. Quando você vai rebaixando o seu objetivo, né? Você, na verdade, você não quer ter cobrança, né? Porque claro, se você for 12º colocado, ou às vezes 13º colocado, você vai para a Sul-Americana, vai dizer, não, tá ótimo, eu disse que é para a Sul-Americana. Cá para nós, quem não cai já tem grande chance de ir para a Sul-Americana, né? Então, é um pouco isso. Eles estão rebaixando a perspectiva do Vasco para que você não reclame de nada. Então, qualquer coisa que aconteça... só para terminar, eu ouvi em transmissão desses últimos Vasco e Flamengo, que há muitos anos não tinha um Vasco e Flamengo tão parelho, não sei o quê. Parelho nenhum. Quando foi para valer, ganharam os 2 jogos e mais. Há poucos anos, nós tivemos ampla vantagem que o Flamengo foi a loucura porque não queria ganhar do Vasco. Entrou um cara em Manaus lá, um jogador do Flamengo, para botar uma bandeira no meio campo, porque há 6 ou 7 jogos jogavam do Vasco e perderam de novo. Entendeu? Isso aconteceu agora, 2015, 2016, 2017. Foram eliminados várias vezes pelo Vasco naquele período. Como é que o cara diz, não, há muito tempo não tem um Vasco e Flamengo tão parelho? Aí, amigo, é muito difícil, porque né, a gente não tem sido parelho nem com o Botafogo, nem com o Flamengo, nem com o Fluminense, o que é algo inédito na história do Vasco. Sérgio conhece muito mais a história do Vasco. Um período em que você tem a desvantagem para os 3 grandes do Rio, nunca houve na história do Vasco. Nunca houve. É isso, um abraço para todos vocês, um abraço para quem nos acompanhou no Casaca.